Rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Nós retomamos os estudos no Evangelho de João, lá no capítulo 12. Nós voltamos para o capítulo 12. Na última mensagem, nós vimos da exclusividade do Evangelho. E hoje nós vamos continuar no mesmo assunto. Mas, de novo, eu me fiz essa pergunta lendo o texto. E aí eu me lembrei de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 1. Para aqueles que às vezes, mas vai falar disso de novo? Nós estamos como Paulo falando aos irmãos da igreja de Filipos. Ele disse: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Na mensagem anterior, nós fizemos a pergunta e como aqueles que pregam têm o desejo de poder abrir a mente e o coração das pessoas que ouvem. Por um lado, a gente tem esse desejo, por outro, a gente dá graças ao Senhor por não poder fazer isso. E nós perguntamos: você realmente crê no Evangelho? Você tem certeza absoluta disso? Não é se você é evangélico. Ser evangélico hoje não significa mais nada. É se você creu no Evangelho. Nós perguntamos porque, de acordo com a Bíblia, há falsos crer. Há pessoas que dizem que creem, sempre foi assim na história. Eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, mas nunca creram. Nós vimos os versículos 42 e 43, vamos lê-los novamente. João capítulo 12, versos 42 e 43, que diz, João está escrevendo, lembra? João está escrevendo esse texto aproximadamente 30 anos depois do que ocorreu aqui, e ele presenciou, ele viveu, ele andou com o Senhor. Ele disse: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Então eles creram, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Muitos creram em Jesus, mas não confessaram Jesus. Então, na realidade, eles não creram de verdade. Eles não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não podiam perder o que eles tinham, confessando a Jesus. Quantos não são assim? Eu não posso, né? Eu vou perder algo. Quantas vezes nós, mesmo tendo crido, às vezes, não, eu não posso dizer. Mas se nós cremos, o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, a pedir perdão quando nós fazemos isso. Mas aqueles homens não. Nós vimos que a multidão, falamos disso várias vezes, não nós, mas o texto, a multidão, aquele monte de gente que chegou a ser mais de aproximadamente 10 mil pessoas, que apesar dos sinais, de verem de verdade sinais, coisas espetaculares, sobrenaturais, sem explicação, apesar de tudo que eles viram Jesus fazer, e que nós temos apenas um breve relato, porque o próprio João ele vai dizer que se fossem colocados em livros tudo que Jesus fez,
eles não caberiam. Ou seja, tem muita coisa que a Bíblia não diz, mas que Jesus fez. Israel inteiro sabia. Mesmo assim, eles não creram. E quando Jesus então começou a falar de cruz, quando ele começou a falar que ele veio para morrer, que ele tinha que morrer, e que aqueles que criam nele teriam que seguir o mesmo caminho, tomar a sua cruz, aí então a multidão vai embora. E desde esse capítulo 12, que nós estamos vendo, até o 21, não tem mais multidão. Porque a partir de agora, Jesus vai tratar com aqueles que realmente creram nele. É claro que dentre esses 12, há um que não cria. Jesus os escolheu para cumprir o seu propósito. E agora ele vai falar para aqueles que realmente creram. A multidão não quis saber de Jesus. A multidão dos milagres que ouvia de Jesus, ia para cá, ia para lá, em busca de milagres, em busca de soluções dos seus problemas aqui. Agora, quando Jesus começa a falar e ele traz uma dura palavra, quem pode suportar, como os discípulos disseram? A multidão vai embora. E aqueles homens, dentre as autoridades, que creram, na realidade eles não creram porque eles amavam mais a glória dos homens do que Deus. Esse crer também é falso. Não é crer em Cristo, que é um crer que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, que crê em Cristo como Salvador e Senhor. E nós vamos retomar aqui do versículo 44, vamos até o fim do capítulo, e ver que o Senhor continua falando sobre o verdadeiro crer. Nós vamos ler o texto todo e depois vamos expor e andar um pouco sobre cada um dos versos. Então, Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso aqui? Desde que Ele veio, desde que Deus se fez homem, sempre houve distorções. Nós vivemos num período assim, mas não é exclusividade do nosso tempo. Sempre houve na história da igreja distorções. Sempre houve falsos mestres, falsos profetas, falsos evangelhos, falsas fés. Aqui em João nós vimos várias vezes, por exemplo, a multidão, ela não queria Jesus, ela queria pão, ela queria comida, ela queria milagres, ela queria saúde. Os religiosos queriam um Messias político, que libertasse Israel do jugo que eles estavam. Não parece hoje? Parece um pouco com hoje? Não. O que a igreja quer? Ela quer um líder político hoje. Messias. A igreja quer cura, ela quer prosperidade, ela quer saúde. Mas a cruz ela não quer.
a multidão daquela época e a multidão de hoje, entenda, havia uma multidão seguindo Jesus, há uma multidão hoje seguindo Jesus. Os números nós celebramos, muitos celebram o crescimento nos últimos 30 anos da igreja evangélica no Brasil. O que mudou? O que mudou? Porque se há uma genuína conversão ao Evangelho, é impossível que haja mudança de vida. E se há mudança de vida para um indivíduo, para 10, para 20, para 100, para milhões, o cenário deveria mudar e ele não mudou. Pelo contrário. Hoje, as pessoas me perguntam: o que você trabalha? Você faz o quê? Eu sou administrador. Eu não digo que eu sou pastor. Eu não estou mentindo, eu sou. Por quê? Eu sou evangélico. O que significa ser evangélico? Eu já conversei com vários irmãos sobre isso. Eu sou evangélico. Eu conheço os evangélicos. Vários deles. Não quero nada com eles. O irmão Barba disse assim: nós, os evangelhos, são cheios de direitos, nada de deveres. Não, eu sou evangélico. Mas a vida dos evangélicos é igualzinha à vida dos não evangélicos. Sabe qual é o problema? O problema é que os evangélicos levam o nome do Deus encarnado. Nós vivemos nessa realidade onde há muitos evangélicos que não sabem nada do Evangelho e não creem no Evangelho. Jesus, então, agora ele vai ver aqueles que creem, não são perfeitos, não existem perfeitos, mas agora então ele vai mostrar para aqueles que realmente creem o que ele veio fazer. A razão dele ter vindo não era curar, não era fazer sinais. Irmãos, como nós precisamos entender isso? Jesus não veio com esse propósito. Se ele viesse com esse propósito, os sinais teriam, os milagres aconteceriam, mas todo mundo morreria no seu pecado. Jesus mostrou que o reino dele não é aqui. Então, quando a gente fica olhando, esperando que se manifeste aqui, nós estamos perdendo o foco. O alvo de Cristo é a cruz, era a cruz dele por nós, e nós que cremos nele, nós temos uma vida que tem que ser pautada na cruz para nos fazer morrer. Para que nós possamos abrir mão do eu em qualquer nível. Jesus veio para tratar conosco, com o nosso pecado, o nosso maior problema. E quem não entende e não crê nisso, na verdade não crê em Deus, que é o que ele disse. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem não crê nele, por consequência, não crê naquele que enviou a Cristo. Vamos tentar caminhar e examinar o que Jesus está dizendo aqui. Então Jesus disse em alta voz, depois daquela realidade daqueles que creram, da multidão que foi embora, daqueles que creram, mas amavam mais a glória dos homens que não creram, Jesus exclama: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus está dizendo que crer de verdade é crer em Cristo. Quem não crê em Cristo de verdade, não crê em Deus. Não é crer, acreditar em Deus, saber da existência de Deus, porque isso todo mundo sabe, mesmo um ateu.
mas é não crer experiencialmente, é não crer relacionalmente, é não ter a vida de Deus. Não crer de verdade em Cristo significa não crer de verdade em Deus. Não faz diferença. Eu tenho um rótulo, eu tenho um nome, mas aquilo não muda nada. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aquela multidão e aqueles líderes, o que tudo envolvia na vida deles? Aquele momento em que Jesus está, que ele vai para a cruz, era uma celebração a Deus. Mas Jesus fala assim: quem crê em mim, crê em Deus. Ou seja, vocês não creem em Deus, vocês estão aqui para uma celebração religiosa em nome de Deus, mas a maioria de vocês não crê, porque vocês me rejeitam. Entende o contexto? É como se você chegar em uma das grandes reuniões, hoje há grandes movimentos de avivamento, em estádios lotados, e Jesus dizia assim: vocês estão aqui para uma festa para Deus, mas vocês sequer sabem o que é o Evangelho, vocês não creem em mim. Vocês gostam de festa, de agito, vocês professam o meu nome, mas vocês não me conhecem. Irmãos, isso é muito sério. A pergunta não é para os outros: e você? Você tem certeza? Houve um momento que você creu em Cristo. Aquelas mesmas pessoas que estavam lá para celebrar as festas de Deus não creram em Cristo. Sem Cristo, sem Deus. Isso é muito radical, né? Aí as outras religiões, falsas. Mas eles citam o nome de Deus, falsos, eles não têm Deus. Nenhuma religião que não proclame a centralidade de Cristo não tem Deus. E há hoje pastores dizendo que Deus pode se manifestar em outras religiões. Jesus é a encarnação de Deus. Quem me vê, ele está dizendo: se vocês crerem em mim, vocês estão me vendo Deus encarnado, Deus se fez homem, Deus é o Verbo, Cristo é o Verbo encarnado. Mas os religiosos, os líderes religiosos, os mestres da lei e o povo, a multidão que o seguia, daqui a pouco vai gritar: crucifique esse homem. Irmãos, a realidade hoje do mundo evangélico é essa mesma. A questão é se eu e vocês cremos de verdade. Se eu e vocês cremos em Cristo de verdade. Nenhuma religião, e aqui a gente aplica isso, nenhuma religião que professe qualquer outro caminho para Deus, cite Deus, que não fale de Cristo e da centralidade do Cristo da Escritura, não fala de Deus. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem verdadeiramente crê em Cristo é que crê verdadeiramente em Deus. Verso 46. Eu vim ao mundo como luz, e aqui eu tentei destacar, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como é que eu creio em Cristo? Se eu experimentar isso aqui. Irmãos, esse texto é a razão da Escritura. Esse texto resume a história, a nossa história para com Deus. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus, logo após o homem pecar, ele já anuncia o Evangelho. Lembra? Do filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nunca houve outra alternativa senão o Evangelho para o homem. É claro que isso transcende, o Evangelho é anunciado antes de existir tudo.
Mas para nós, e aqui nós entendemos a realidade humana, a partir do momento que o homem decidiu pecar, entrar no pecado e pecar contra Deus, Deus não deu várias chances durante a história no Antigo Testamento, para então mostrar, infelizmente não dá, agora eu tenho que mandar meu filho. Ele está dizendo desde o começo, eu vou montar uma história para vocês, mas nunca vocês vão poder me seguir e me obedecer se não for por meio do meu filho. Nunca. Não há salvação por obras, nunca houve, nem no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos não são para salvar ninguém, para mostrar, mas para mostrar quem Deus é e que nós não podemos atingir e obedecer nenhum deles. Os mandamentos de Deus são para mostrar que nós somos pecadores. E Jesus está dizendo que Ele veio como luz. Por quê? Porque nós somos trevas. Nossa realidade natural, em essência, é de trevas. E hoje você não ouve isso de púlpito, porque ofende as pessoas. Alguém está com Covid, e ele começa a ter dificuldades de respiração, e ele começa a ter problemas, e aí o cara diz assim, toma essa aspirina aqui. Não vamos tratar do problema, mas se não tratar do problema, a pessoa vai morrer. Nós temos que entender que Deus veio tratar com um problema, nosso pecado. É isso que o texto diz. Ele é a luz e Ele veio para todo aquele que crê nele tenha vida. Por isso que nada do que o homem faça, nenhuma religião a parte de Cristo, obras, irmãos, boas obras, você nunca vai ouvir boas obras na Bíblia relacionadas a ímpios. Boas obras só cristãos podem fazer. Não há ninguém que faça o bem. Todas as vezes que você vê boas obras são cristãos, porque a capacitação é de Cristo naqueles que creem. Nenhuma ciência humana, eu sempre estou brincando com a minha esposa, a ciência humana, como a psicologia, ela não trata da raiz do problema. A sociologia não trata da raiz do problema. Nenhuma ciência humana trata da raiz do problema. Traz paliativos, pode ajudar, maquiar, mas não trata da raiz. Saúde, educação, dinheiro, justiça social, política, nada disso trata da raiz do problema. Isso não pode tirar o homem das trevas. O que são trevas? Nosso pecado, nossa natureza de pecado, os pecados que nós cometemos, que nos afastam de Deus, que nos colocam debaixo da ira de Deus. O que nós somos na essência? Trevas. Jesus está dizendo que sem Ele, a luz, a humanidade permanece nas trevas. Não é que ela vai, ela permanece. Por quê? Porque nós nascemos assim. Você pode tentar o que for, trazer o que for, sem Cristo permanece em trevas. Não é sem a religião. Eu preciso da comunidade, da religião evangélica. Não, você precisa de Cristo. Nada no homem muda a nossa realidade de trevas, só a luz, que é Cristo. E infelizmente, e eu falo isso com pesar, com tristeza, como a igreja, ela está oferecendo de tudo hoje, menos o Evangelho. A única razão, a única coisa que pode nos mudar é Cristo, é o Evangelho. Há tanta coisa, entre aspas, substituindo. Estão falando de um monte de coisa, menos o Evangelho. E o centro da Escritura é o Evangelho, é o que Deus veio fazer em Cristo. O que você faz?
eu trago essa mensagem para atrair as pessoas, eu toco esse tipo de música para atrair as pessoas, eu gosto de fazer isso que as pessoas gostam, eu não vou falar de pecado porque elas se ofendem. E quando alguém diz, eu conto, essa é muito radical, mas o evangelho é radical, porque só o evangelho muda, tira pessoas das trevas para a luz. Você crê no evangelho, não é ser membro da comunidade, se você é evangélico, você creu no evangelho. A igreja precisa cuidar, é claro que precisa, ela precisa amar, ela precisa ajudar, mas sem o evangelho, nada disso vale qualquer coisa. Algumas dessas realidades que são boas, mas o evangelho é uma mensagem cruz, a pregação constante, o martelar o evangelho, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, porque só por meio do evangelho Deus converte pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Eu vim ao mundo como luz, com um objetivo, para que todo aquele que crê em mim saia das trevas. Caso contrário, nós podemos fazer o que for, oferecer o que for, nada muda. Você creu no evangelho? Você tem certeza? Cristo é a sua vida. Versos 47 a 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Qual é o juiz? A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O Jesus pregado hoje não condena ninguém. A pessoa pode viver na prática do pecado, rejeitando a Cristo, blasfemando, negando toda a palavra. Jesus não vai condenar ninguém. Deus não condena ninguém. Há muitos fundamentos aqui. A multidão e os religiosos ouviram as palavras de Jesus, mas não aguardaram. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Mas tem um juiz, ele está dizendo que vai haver. As pessoas que ouviram de Jesus, sem contar o que ele fez e viram, e ainda assim não guardaram, ou seja, não creram, não obedeceram, são condenadas. Você pode vir aqui todo domingo. Você pode ouvir, se você não crer, não serve para nada. Não adianta nada. É necessário crer e guardar. Mas guardar o quê? Crer em Cristo. E se crer em Cristo, Ele vai mudar a nossa vida e vai nos levar a obedecer a sua palavra. É isso que Ele faz. Mas aí está dizendo que Jesus não julga ninguém. Jesus não julga ninguém, não. Essa semana morreu um conhecido até agora eu não conhecia, um humorista. Antes de alguém dizer qualquer coisa, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então um cristão não pode ter prazer na morte do ímpio. Eu ouvi durante essa semana 2 absurdos. Primeiro, de um pastor que orou para ele morrer. Misericórdia. Mas eu ouvi de um outro dizendo que nós não podemos julgar. Mas julgar o quê? Julgar o quê? A vida dele era uma vida no pecado. Rejeitou publicamente o Cristo.
Jesus não está dizendo que não haverá julgamento. É muito pelo contrário. Jesus, ele veio salvar o mundo. Mas ele também diz que há um juiz. Ele veio salvar. Ele veio para dar salvação, para nos tirar das trevas e nos conduzir à luz, que é Ele. Só que há um juízo para aqueles que o rejeitam. Há um juiz para quem me rejeita. Jesus está dizendo isso. Esse Jesus não é o Jesus popular. Mas se não aceitar e receber a Cristo, rejeitá-lo, vai ser condenado. Há um juiz, portanto, há um julgamento para aqueles que rejeitam. E esse juiz é o que o Senhor está dizendo, é a palavra que Ele proferiu. O que isso significa? Quando eu e vocês desobedecemos essa palavra e nós rejeitamos a Cristo, que é o único meio de nos salvar, Ele vai nos tratar de acordo com a sua palavra. E o que vai acontecer conosco? Nós seremos encontrados culpados. E como Deus não pode deixar passar, Ele vai condenar. A nossa chance é a salvação em Cristo. Se eu rejeito a Cristo, eu estou à minha própria sorte. Estando à minha própria sorte, por ser pecador, eu vou ser condenado por Deus. É isso que ele está dizendo. A minha palavra vai julgar. Ah, não é o Jesus popular, não, é o Jesus verdadeiro da Bíblia. Quem rejeita a luz, que é a salvação que só Cristo pode dar, rejeita a Deus e vai ser condenado, julgado pela palavra. Irmãos, nenhum cristão fala disso e poderia falar disso com prazer e com alegria, é misericórdia. Mas por outro lado, nós precisamos falar disso. É uma mentira a esses líderes que não confrontam com o pecado. Porque as pessoas vão achar que está tudo bem, e não está tudo bem. Olha o que João, lá em Apocalipse, vê. E ele vê, capítulo 20, versos 11 a 15, ele vê de maneira clara, o Senhor dá para ele uma visão do futuro. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, ou Hades, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há um trono branco e aquele que está sentado. Quem está sentado ali? Cristo Jesus. E o que ele está fazendo? Ele está julgando. E não é que ele está dando uma chance. Ali aqueles que não creram nele, não creram na luz, não se arrependeram de seus pecados, não tem o seu nome escrito no livro da vida, só serão comprovados que eram pecadores e serão condenados para sempre por Cristo. Mas ele não disse que não julga, ele estava dizendo que naquela hora não, porque naquela hora o que ele veio fazer? Ele veio como Salvador, ele veio salvar, ele veio morrer na cruz, ele veio derramar o seu sangue para purificar os pecadores que nele creem. E não importa quão pecadores tenham sido, nem eu nem você, como pecadores nós tenhamos sido, se nós cremos em Cristo,
Nós recebemos a luz, que é Ele, o perdão dos nossos pecados. Ele, naquela hora, Ele não veio julgar, é isso que Ele está dizendo, mas Ele vai julgar. Cada ser humano que já pisou sobre a face dessa terra vai estar diante de Cristo um dia, e a única chance que nós temos é crer nele, no que Ele fez. A palavra chama Ele de justo juiz. O Pai entregou ao Filho o juízo, o julgamento, é isso que a palavra de Deus diz. João está dizendo que as pessoas serão o quê? Julgadas. E esse julgamento será baseado em livros que vão descrever as obras das pessoas, a vida das pessoas. E o que vai ser encontrado? Imagine eu e vocês sem Cristo diante dele. O que você vai dizer? O que nós vamos dizer? Não, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Não, eu sou um pecador. Está evidente nos livros. Sem Cristo, resta a Deus nos condenar, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Quando João diz que aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, quem são esses? São aqueles que rejeitaram a Cristo. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso que é só Cristo. Você consegue entender? Só mais uma passagem do julgamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 10 e o verso 12. Aqui é Paulo, no mesmo Espírito Santo que inspirou João. Ele está falando do fim de um líder que vai surgir, chamado Anticristo. Mas o alvo aqui é ver por que as pessoas são condenadas. Ele, Satanás, fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Por quê? Por que estão perecendo? Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Rejeitaram a Cristo. Verso 12: então sejam condenados todos os que não creram na verdade. Por que eles não creram? Porque tiveram prazer no pecado, na injustiça. Eu não quero a Deus. Se eu não quero Cristo, eu não quero a Deus. Por quê? Porque eu amo o meu pecado, eu quero viver no pecado. Aqui tem pessoas rejeitando, não? Que Jesus disse: quem me rejeita, está rejeitando a Deus, o Pai. Nós cremos na soberania de Deus, na salvação dos seus. Nós cremos porque a Bíblia diz isso de maneira absolutamente clara. Mas nós cremos da mesma forma na responsabilidade de cada ser humano que será condenado por ter rejeitado a Cristo. De volta lá a João, versos 49 a 50. Pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Em todo o texto, Jesus, e aqui é uma das verdades fundamentais da verdadeira fé, Jesus, ele fala do Pai, Ele e o Pai, Ele e o Pai. Aqui nós vemos duas pessoas que junto do Espírito Santo compõem o Deus Trino. Há alguns que dizem que creem em Jesus e creem em Deus, mas negam a Trindade, é falsa religião.
Jesus está dizendo também que o mandamento do Pai é a vida eterna, e foi isso que ele veio fazer. Ele veio salvar pecadores. Ele não veio julgar naquela hora, ele veio salvar. A pergunta é: você estava entre aqueles que ele veio salvar? Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? É isso que importa. É só isso que importa. Você tem certeza disso? Jesus veio para salvar os seus. Ele veio para conceder vida eterna. Meu Pai mandou eu vir conceder vida eterna. Para todos? Não. Para aqueles que creem. Você crê em Cristo. Muitos o rejeitaram. É muito difícil pensar sobre isso. Muitos rejeitaram o Senhor enquanto Ele esteve aqui. É difícil pensar que a maioria rejeitou. E na história, a maioria continua rejeitando a Cristo. Mas você não precisa ser maioria. Não precisa ser maioria. Você pode receber a Cristo, crer no que Cristo fez, se arrependendo dos seus pecados. Você creu. Só crendo no Evangelho há salvação. Agora, você responde: sim, eu creio. Se eu e vocês cremos no Evangelho hoje, não é que nós não o rejeitávamos. Nós rejeitávamos. Não é que nós pensamos não, esse negócio de evangelho, isso aí é realmente importante, eu tenho medo do inferno, então eu acho que eu quero ir para lá. Não. Não foi uma decisão nossa. Não foi uma escolha nossa. Não fomos nós que decidimos. Nós nascemos rejeitando. Foi Deus quem fez. E um dos textos mais maravilhosos da Escritura que mostra isso é Efésios, e nós vamos terminar com ele, capítulo 2. Versos 1 a 5. Paulo, sempre inspirado pelo Espírito, ele sempre vai mostrar o que nós éramos, o que fazíamos, e aí ele mostra o que Deus faz. Efésios capítulo 2, versos 1 a 5. Paulo começa falando para os irmãos da igreja de Éfeso, mas nós vamos ver que ele está incluso aqui, ele vai se incluir. Ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mortos espiritualmente, não tinham Deus, rejeitavam a Deus, não buscavam a Deus, não queriam a Deus. Paulo era diferente? Não, ele matava cristãos, ele perseguia cristãos, ele era igualzinho a todo ser humano que nasce em pecado. E aí ele diz: nos quais vocês costumavam viver, vocês eram mortos, mas viviam em transgressões e pecados, vocês costumavam, fazia parte, viviam aquilo normalmente. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nestes que continuam na desobediência, vocês eram filhos do diabo, nós éramos. Jesus disse isso para religiosos: vocês têm por pai o diabo, e nós todos éramos. Anteriormente, olha que ele se inclui, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos do pensamento, os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de quem? Do diabo? Não, da ira de Deus, porque nós éramos pecadores. Esse é o retrato nosso.
era. Mas por quê? Porque nós decidimos mudar? Mas Deus não há Deus, ele fez alguma coisinha, ele fez a maior parte, mas eu fiz um pouquinho. Não, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Nós não entendemos nada disso. Nós cremos nessas verdades, misericórdia, amor e graça, mas não temos a menor ideia do que isso é, a grandiosidade disso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele amou pecadores que o odiavam, que amavam o seu pecado, que rejeitavam. Ele amou pecadores assim. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu vida. Como? Quando Ele mandou o seu Filho, sem pecado, para morrer a pior das mortes por pecadores, que o rejeitavam. Deus nos deu vida com Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos, nós não queríamos, nós não fizemos nada, mas Ele fez isso por graça. Pela graça, pela superabundante graça, só pela graça. Nós, se eu e você cremos hoje, nós éramos iguaizinhos àqueles que rejeitam. Mas Deus nos amou, Deus teve misericórdia de nós. Deus, em sua graça, amor e misericórdia por mim, deu o seu Filho. Você crê no Evangelho? Você é evangélico? Você é membro daqui? Você crê em Cristo? Você o recebeu, você o ama, você quer andar com Ele, você quer conhecê-lo mais, você quer conhecer a palavra dEle, você quer obedecê-lo, você odeia o que Ele odeia. Você entende que Cristo veio e morreu por você. Você crê nisso? Eu não sinto, não é de sentir, é crer. Que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou para te dar uma nova vida, que Ele fez você morrer nele, Ele te atraiu lá no corpo dEle. Você se arrependeu dos seus pecados? Você se arrepende quando você peca contra Ele? Você se entristece quando você peca contra o seu Senhor, contra o seu Salvador? Você se entristece quando você peca contra Ele? Você deseja uma vida santa? Você se alegra das coisas dEle? Você tem alegria na palavra dEle, quando Ele fala com você pela palavra dEle? Você tem alegria em falar das coisas dEle? Você tem alegria de estar com aqueles que creem nele? Você celebra quando vê pessoas crendo nele? Você ora pelos seus amigos e familiares que não creem, que o rejeitam? Você anseia pela volta dele? Você quer que ele volte agora? Essas são evidências daqueles que realmente creram em Cristo.